Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Que a paz permaneça com todos. Quem está feliz por estar aqui na presença do Senhor mais uma vez? Amém. Quero dizer para vocês, antes de mais nada, que para mim é uma honra estar aqui. Todos vocês estão do fundo do meu coração. E que hoje, Wanderer, eu também estou muito emocionada aqui. Estava ali segurando para não chorar. Porque a presença de Deus está aqui nesse lugar, na vida de cada um de vocês, em tudo que Deus já fez. Poderíamos ir para nossa casa abençoados, mas eu creio sim que Deus tem algo para acrescentar da palavra dEle para o seu coração. Quem tem ouvidos para ouvir? Ouvido todo mundo tem aqui, né? Só quem tem ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Feche os seus olhos nessa hora então. Se esvazie de você, de tudo que você é, tudo que você tem. O Senhor só precisa do seu vazio, Ele só precisa de você. Talvez você entrou aqui hoje quebrada, vazio, destruído, machucado, ferido. Mas creia na palavra de Deus sobre a sua vida, que diz que você é a igreja do Senhor. Você é o povo escolhido de Deus. E Deus chama uma igreja curada. Deus quer chamar uma igreja restaurada. E hoje Deus quer derramar cura sobre a nossa vida. Talvez você está dizendo assim, mas eu não preciso de cura, eu estou muito bem, eu estou muito resolvida, eu estou vivendo uma fase muito boa da minha vida. Só que Deus não está fazendo mais na sua vida, justamente porque você precisa ser quebrado e refeito de novo. Porque nós precisamos ser quebrados e moldados para nós sermos a imagem e semelhança de Jesus. Se renda ao Senhor nessa noite. Você já falou para Jesus que você o ama? Hoje você já falou isso? Você já deu um abraço em Jesus hoje? Você já deu um beijinho no rosto dele? Você sabia que desde que você acordou hoje, ele estava lá na beirada da sua cama, observando você dormir? E na hora que você acordou, ele olhou para você e disse assim: bom dia, meu filho. Bom dia, minha filha. Eu estava aqui velando o seu sono. Eu estava aqui cuidando de você enquanto você estava dormindo. Eu estava trabalhando pelos seus sonhos. Eu estava trabalhando por você. Eu estava fazendo coisas que você nem imagina. Esse é o Deus que nós amamos. Esse é o Deus que te ama. Então diga palavras de amor ao Senhor. Oh papai querido, como é bom, Jesus. Como é bom estar aqui, Senhor. Oh Deus, a tua presença está aqui nesse lugar, Jesus. Nós nos rendemos ao senhorio do Senhor, a soberania do Senhor sobre a nossa vida, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos. Colocamos, ó Deus, cativo na cruz de Cristo tudo que somos e temos, e quebramos o nosso ego, quebramos o nosso eu, para vivermos a vida que o Senhor sonhou para cada um de nós. Cura nossa alma, Senhor. Cura, Jesus, o nosso espírito, Senhor. Cura as nossas emoções, ó Deus. Nos refaça a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Vai nas áreas da nossa vida que precisam ser quebradas, que precisam ser refeitas. Oh Deus, se for preciso, nos jogue no chão, mas nos refaça a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir Jesus? Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Vou tentar ser breve nessa palavra. É uma palavra que, irmãos, veio para curar primeiro a minha alma. E eu creio que vai curar a sua também. Amém? Até eu acredito que muitas pessoas adultas, mais velhas, precisam também ouvir essa palavra. E quem dera eu tivesse escutado, né, de Deus uma palavra dessa quando eu estava com a idade de vocês. Por isso que hoje eu acho que vocês são
privilegiados. Na verdade, onde a geração passada termina, vocês iniciam na frente. Uma geração sempre supera a outra. Por isso, você se sinta mesmo privilegiado, abençoado pelo Senhor, porque Deus quer te levar em níveis muito mais elevados. Amém? Abra a sua Bíblia para a gente ser bem rápido em Neemias. Eu espero, que pelo menos em 40 minutos vocês encontrem o livro de Neemias. Acho que eu posso ir lá em casa tomar um café e voltar. Sim ou não? Para isso existe o índice da Bíblia. Não é vergonha olhar, viu, gente? Pode ir lá olhar, procurar o livro de Neemias, capítulo 2. Quem encontrou, diga amém. O tema da mensagem que nós vamos ser muito breves e falar hoje é estabilidade emocional. Repita comigo. O que é estabilidade, gente? Eu preciso saber se todo mundo aqui sabe esse conceito. Se não souber, não é vergonha. Existe estabilidade. Qual que é o antônimo de estabilidade? O oposto, de estabilidade. O que é? Instabilidade. Estabilidade é uma coisa fixa, certa, que não oscila, que não muda, não é? O que significa dizer que uma pessoa é estável? O que vocês acham? Pode falar. O que é uma pessoa estável? Controlada. O que mais? Bem. E uma pessoa instável? O que é, gente? Descontrolada. E hoje nós vamos aprender então que Deus, Ele só usa pessoas que são estabilizadas emocionalmente, que são estáveis. Pessoas descontroladas Deus não usa. E um dos grandes exemplos na Bíblia de um homem estável, vocês vão ver nas emoções, se chama Neemias. Abra sua Bíblia então, já está aberta, vamos ler. No mês de quê, gente? No ano 20º do rei Artaxerxes. Uma vez posto vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca... Está diferente a versão? Está igual? Não? É atualizada, eu acho. Acho que é atualizada. Deu, né? Vamos lá então. Ora, eu nunca... Vamos ler assim com voz de quem vai morar no céu. E se o diabo estiver aqui ao derredor, ele vai tremer de medo de ouvir a sua voz. 1, 2, 3. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. O rei me disse: por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem de ser tristeza do... Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei: se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu só as irmãs, para que eu agora os meninos, para que eu isso.
Irmãos, olha que interessante. Nunca Neemias esteve triste, a não ser por uma causa que realmente valesse a pena. A cidade onde estavam sepultados seus pais estava desolada. A cidade onde estava o templo do Senhor estava destruído. O templo estava destruído. E ele servia o rei todos os dias. E ele chega nesse dia diante do rei com tristeza. E o rei percebe o semblante dele. Neste dia ele estava ruim emocionalmente. Ele não estava bom. Mas ele era uma pessoa estabilizada. E por isso Deus usou Neemias. Irmãos, para Deus nos usar, Ele só pode usar pessoas fortes emocionalmente. Pessoas curadas emocionalmente. Não era qualquer coisa que derrubava Neemias. Não era qualquer coisa que fazia Neemias chorar. Não era qualquer coisa que baqueava Neemias. Da mesma forma, as nossas lágrimas não podem cair do rosto se não for por uma coisa que justifique. E hoje, a gente está numa geração de beicinho. Qualquer coisa a pessoa faz beicinho. Qualquer coisa a pessoa derrama suas lágrimas por nada. Diga misericórdia. Chore, mas chore por aquilo que realmente vai valer a pena. E que você se faça forte diante de Deus, porque Ele não vai usar a pessoa que chora por qualquer coisa, pessoa que faz beicinho por qualquer coisa, pessoa que não aceita uma repreensão, não aceita um tratamento de Deus. Deus não pode contar com quem é Quem já andou de avião? Quem vai andar de avião muito para Israel, se Deus quiser? Quem deseja, né? Quando a gente anda de avião, é horrível. É horrível. Porque você tem a sensação de vez em quando que você está andando de ônibus. Aí você acorda, eu estou andando de avião, Jesus. Eu estou com falta de terra. Aí tem uma hora que nos voos acontece um negocinho chamado instabilidade. Vocês já ouviram falar? A aeromoça fala assim: atenção passageiros com destino a Guanil. Vamos adentrar dentro de 2 segundos em uma área de instabilidade. Você que está de pé, sente-se imediatamente. Coloque as suas máscaras de oxigênio. Não precisa chamar a tia, porque ela não vai levar água para você. Porque quando você está esse sinalzinho vermelho é acionado, a gente tem que ficar ali quietinho e orar. Só falta ele falar: e você ore ao Senhor para que nós saiamos daqui vivos. Não se pode fazer nada. Deus também não pode contar com quem é instável. Misericórdia. Então, nós vamos ver aqui uma coisa muito interessante. O que tem levado hoje essa geração nossa a ser uma geração instável? A ser uma geração que Deus não pode contar com ela. Uma vez Deus, essa semana mesmo, Deus estava falando muito forte no meu coração assim: tem pessoas que oram pedindo ao Senhor poder, não é? Pedindo dons, pedindo talentos. Deus, aumenta o meu dom. Deus, eu quero orar e as pessoas serem curadas. Deus, eu quero orar e os demônios rolarem no chão. Deus, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Para quê? Que Deus vai perder o tempo dele de dar alguma coisa para você, se na primeira oportunidade você quer largar tudo e abandonar tudo, porque você não está tendo casca grossa para servir a Deus? Meu irmão, servir a Deus requer de nós casca grossa. A gente tem que ter casca grossa para enfrentar e aceitar as batidas que a vida dão para nós.
sabendo que tudo isso é crescimento de Deus para a nossa vida. Se Ele vai nos colocar em lugares elevados, primeiro Ele vai nos bater, primeiro Ele vai nos quebrar. Eu estava pensando nessa mensagem, meditando naquela referência, dizendo que nós somos o barro e Ele é o nosso. Sabe por que muitas vezes Deus não te encheu? Sabe por que você tem aquele sentimento de vazio? Deus não pode encher um vaso furado. Deus não pode encher um vaso rachado. Deus não pode encher um vaso quebrado. Primeiro Ele precisa quebrar e refazer. E quando Ele joga e dói. Mas Ele trabalha com as suas mãos, e Ele levanta, Ele ergue um vaso para a sua honra, e para a sua glória, e para o seu louvor, e enche aquele vaso com a glória, com a essência, com a preciosidade da glória de Deus, a presença de Deus, enche aquele vaso para a glória de Deus. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Geração hoje bipolar, cada hora está de um jeito. Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia diz que te ama, outro dia diz que te odeia. Eu estou aqui na igreja, eu estou amando, está maravilhoso. Mas amanhã alguém pisa no meu pé e eu vou querer sair da igreja achando que eu não estou resolvendo, que eu estou resolvendo um problema. Você está levando um problema e criando outro. Geração bipolar da pessoa que, eu sou toda dodói, eu sou assim. Crente Gabriela, como o pastor fala, eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim, Gabriela, não é? A pessoa se sente dodói porque, o fulano, ele não riu para mim, pastora. Eu estou na igreja, eu sento do lado, ele não ri para mim. Outro dia, eu vou sair, eu vou largar, eu não vou ficar, por quê, irmã? Ele riu, mas ele mostrou os 32 dentes para mim. Sabe aquele tipo de pessoa que você não sabe como lidar? Deus também não precisa usar. Porque nós precisamos ser quebrantados diante de Deus, para que a essência dele seja derramada. Isso requer, meu irmão, que o nosso temperamento seja tratado por Deus. Deus, Ele não quer que o seu temperamento esteja ferido. Deus não quer que o seu ego esteja ferido. Deus quer que o seu temperamento esteja morto. E que o seu ego esteja morto, para que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmão, se o seu eu está gritando dentro de você, você está muito magoadinho, você está muito tristezinho, é porque você está muito vivo. Porque morto sente raiva, morto xinga, morto sente. Então, se você está muito sentidinho, é porque o seu eu está muito vivo. E você precisa aprender a matar o seu eu, se você quiser ver a glória de Deus e o Senhor usando você com poder, com sinais, com prodígios e maravilhas, e fazendo de você a igreja para quem Ele morreu naquela cruz. Glória a Deus. Concluirmos, olha o que tem acontecido com as pessoas hoje. Por que as pessoas estão bastante bipolares, instáveis? Primeiro, dúvida. Segundo, angústia. Terceiro, depressão. Quarto, síndrome do pânico. A pessoa tem medo de tudo. Tem medo de trovão, tem medo de chuva. Ao invés da chuva ter medo dela, ela que tem, né? Forte desejo suicida. Perda da capacidade de tomar decisões. Sabe aquela pessoa que até o cachorro manda na casa?
que é a pessoa mais indecisa que tem nesse mundo, porque ela não tem poder de tomar suas próprias decisões. Diga misericórdia. Cara fechada, emburrada. Isso é sinal de gente instável emocionalmente. Gente madura não precisa ficar fechando a cara e fazendo beicinho para querer exigir as coisas de Deus, não. Baixa autoestima. Sabe, irmãos, existe uma frase muito forte que diz assim, ó: o problema do mundo é que os sábios estão em crise e os idiotas estão em paz. O que significa isso? A igreja que foi marcada por Deus para fazer a diferença, que tem o poder de mudar o mundo, está sendo adoecida nas suas emoções. E aquele que precisava estar bem, ele não está, porque ele não tem domínio das suas emoções. Ele não toma as rédeas das suas emoções, mas ele se torna refém das suas emoções. Por exemplo, você acorda um dia de manhã, você já está tão programado a ser preocupado e a sentir problemas, que você acorda, de repente você está lá louvando a Deus, você toma um café, você alerta, você dá uma risada, aí você fala assim, porque não, nem nada de ruim, mas você sente necessidade de ficar triste. Misericórdia. Irmãos, você moça, por exemplo, vou dar uma dica aqui, principalmente para quem não casou, para não errar. Se você não tem domínio das suas emoções, quem vai ter que domar as suas emoções é o seu marido, viu? E se você for tão dominadora e o seu marido for um banana, você mandar nele, você vai ter um lar terrível, que vai ser um verdadeiro circo, mas um circo de horrores. Misericórdia. Você, homem, que não aprender a dominar suas emoções e for bipolarzinho, um dia você está bem, outro dia não está, por pouca coisa você derrama suas lágrimas e você perde as estribeiras, você também vai ter um lar de destruição. Misericórdia. Deus quer tratar as nossas emoções. Deus quer curar a nossa alma. Diga amém. Irmãos, finalizando, o que hoje tem afligido mais a vida das pessoas? Por que cada dia mais a gente convive com pessoas instáveis emocionalmente? Primeiro, a precipitação. A precipitação é quando a gente toma uma atitude precipitada, muito sem pensar, como se fosse uma Scania sem freio. E aí depois você vê o estrago, né? De repente tem pessoas, por exemplo, que são coléricas, elas falam aquilo que vem na cabeça. A gente tem que pensar antes de falar, não é? Mas o histérico é o contrário. Ele só ele só pensa se ele falar. E aí depois que ele passou como um trator, estragando as emoções de quem está ao seu redor, é que ele vê as consequências disso. Misericórdia. Culpa, sempre assombrando, cismado com tudo. Satanás aumentando e prolongando uma tristeza que deveria ser passageira. Sabe aquilo que não justifica a pessoa ter aquele sentimento, alimentar aquela raiva, alimentar aquela ira, ter aquela reação por causa de um fato simples? Porque o diabo se aproveita das situações para nos ferir. Misericórdia. Isso, meu irmão, não significa que você não precisa ser humano, que não vai ter um dia que você vai acordar e você não vai se sentir bem. Não significa que você não pode sentir isso. Você pode. Mas a instabilidade não pode governar a sua vida, não pode ser o seu estilo de vida, porque Deus conta com você. Deus precisa da sua saúde, da sua alma curada.
Irmãos, nós temos uma coisa muito importante na nossa vida, é a saúde física. Diga amém. Quem aqui é saudável, diga graças a Deus. Só que a saúde emocional, ela é mais importante do que a saúde física, você sabia? Tem gente que nesse momento está lá no hospital, com um diagnóstico de câncer em estágio terminal. Mas ele está com a mente, está com a alma mais curada do que muitas pessoas que estão saudáveis. Misericórdia. Todos nós, como Neemias, Deus levantou homens e Deus tratou com aqueles homens. Moisés, por exemplo. Moisés, ele ficou lá isolado. Deus colocou ele 40 anos no deserto para sarar a alma dele, antes de confiar a ele um reinado. Paulo, quando nós analisamos a vida de Paulo, Deus pôs ele ali, pegou a marreta e quebrou. E quando ele pensou assim, peraí, você pensa que acabou? Ainda tem mais, eu ainda vou te quebrar mais. E é assim que Deus faz para tratar em nós e forjar em nós o caráter de Jesus. Diga amém. Existe uma frase muito interessante que diz assim: não quero temperamentos feridos, não quero ego ferido, eu quero temperamento morto e eu quero egos mortos. Amém? Finalizando, eu achei essa parte aqui muito importante, irmãos. Por que as pessoas estão adoecendo na sua alma? Por que as pessoas estão carregando essa bipolaridade, essa inconstância na sua alma? Isso vai afetar todo o seu relacionamento. Primeira coisa, diga comigo assim: porque não se amam. Pergunta para a pessoa se você se ama, meu irmão. Você tem amor próprio? Presta atenção nisso aqui, irmãos. Você não vai dar para as pessoas aquilo que você não dá para você mesmo. Nós só damos aquilo que nós temos. Se você se acha feio, você vai achar as pessoas o quê? Como? Bonita? Você vai achar as pessoas? Porque você vai tratar as pessoas da mesma forma que você se trata. Por isso que Deus disse, o mandamento do Senhor: ame a Deus acima de... E ame a si mesmo. Sabe aquele negócio que acontece muito frequentemente? Eu não vou com a cara daquele ali. Eu não conheço a pessoa, eu nunca conversei com ela, mas a gente costuma dizer que a gente não passa na mesma a gente não passa na mesma. Eu não vou com a cara do fulano de tal. Na verdade, meus irmãos, sabe o que acontece? Você está vendo nele 1, 2, 3. Você está vendo nele aquilo que está dentro de você. Quando você fala assim, fulano de tal é tão metido, fulana de tal é tão metida, na verdade, metida é você. Porque você está vendo nele aquilo que está dentro de você. Nós, irmãos, para Deus nos usar, nós precisamos primeiro resgatar em nós algo que o diabo insiste em tirar de nós, que é o nosso amor próprio. Amém? Existe uma frase muito bonita e muito forte que diz assim. Eu queria até que se você hoje pudesse anotar essa frase e você colocar no seu Facebook. Vamos fazer essa corrente hoje. Alguém vai lá, copia no Facebook e a gente compartilha. Combinado? Combinado ou não? Essa frase é assim, ó. A crise não melhora o nosso caráter. A crise revela o nosso caráter. Amém?
A crise não melhora o nosso caráter, mas ela revela quem a gente é. As injustiças, as supostas injustiças que a gente sofre na vida, meus irmãos, elas só revelam aquilo que está no nosso temperamento. Ela vai revelar o que está dentro do seu coração. Se é uma Cinderela ou se é um Anderson Silva, por exemplo. Sabe quando aquela pessoa que lá do seu trabalho, você está lá mais tempo do que ela, mas ela é promovida e você não? Sabe quando uma pessoa para na sua vaga que você está estacionado com o seu carro? Sabe quando aquela pessoa lá no seu trabalho, ela chegou muito depois de você e ela já recebeu milhões de elogios e você não? É nessas horas, irmãos, que nós revelamos se nós somos tratados por Deus. E uma frase que eu quero terminar, que é uma frase também muito maravilhosa. Gente, se somos a igreja, diga assim, se somos a igreja, quem é a igreja do Senhor? Se somos a igreja, nós temos que ser tratados. Nós temos que ser tratados. Fala, nós temos que ser tratados. Mas para nós sermos tratados, nós temos que ser tratáveis. Nós temos que aceitar o tratamento de Deus na nossa vida. Amém? Para finalizar, por que as pessoas estão estáveis emocionalmente? Porque elas não se conhecem. Irmãos, nós temos que ter sinceridade diante de Deus e saber em que áreas da nossa vida nós ainda precisamos ser tratados pelo Senhor. E você, de certa forma, já se conhecendo, você não se coloca numa condição de vulnerabilidade. O que eu vou dizer com isso? Vou dar um exemplo da minha vida. Eu sou muito pontual. Sempre fui. Gosto de chegar sempre antes, não gosto de chegar atrasada. Mas o pastor Patrick é uma pessoa ocupada. Ele é uma pessoa, eu tenho assim comigo. Eu vou para o banheiro, por exemplo, eu não demoro mais do que 10 minutos e acho que já está muito. É a minha criação. Agora eu brinco com ele não está presente para se defender, mas porém eu digo que ele é uma noiva. Ele fica horas e horas no banheiro. E aí eu vi que é de família quando eu casei com ele, porque aí eu fui para a casa dele, eu vi que o irmão dele é 3 vezes mais. Aí quando eu estou me arrumando, arrumar e meia, pegar as coisas, bem, eu estou indo. Você vai depois, né, noiva? O que eu faço? Já pego ela, pego minhas coisas, venho embora. Para eu evitar criar uma situação que nós vamos brigar por causa disso. Nós precisamos nos conhecer em que ponto nós ainda precisamos ser tratados por Deus. Não permitir que isso seja brecha para o inimigo agir na nossa vida. Diga amém. Depois, as pessoas, as suas convicções estão abaladas. Diga, convicções abaladas. Irmãos, nós só somos estáveis quando as nossas convicções, os nossos valores forem firmes. Para você ser feliz, eu vou finalizar dessa forma. Para você ser feliz, você precisa ter uma resposta para essas 3 perguntas. Primeiro, quem é Deus na sua vida? Quem é Deus na sua vida? Quem Ele é? Ele é aquele que não precisou de mim para fazer os céus e a terra. Ele é aquele que não precisava de mim aqui nessa terra. Mas Ele é aquele que sonhou comigo, que me formou ainda no ventre da minha mãe e que me chamou pelo nome e disse: você é meu, é criado para o louvor da minha glória. Esse é o seu Deus. Depois, a segunda pergunta que você tem que saber a resposta para você ser feliz: quem você é?
Sabe por quê, gente? A vida, as circunstâncias vão bater na gente. O diabo vai bater na gente para fazer a gente se esquecer de quem nós somos em Jesus. Para fazer com que a gente entre em crise de identidade. Para fazer com que a nossa autoestima vá lá embaixo no chão e Satanás pise na gente e nos humilhe. Que Ele aponte os nossos pecados, que Ele aponte os nossos erros, para nós nos esquecermos quem nós somos em Jesus. Mas Ele disse que eu, que você, somos a imagem e semelhança do Seu Filho Jesus, criados para a Sua glória. E tudo que o diabo disser, tentando contradizer essas verdades, é mentira, porque a palavra de Deus é o que vai prevalecer até o fim. Essa luta, essa prova, isso que veio para tentar me derrubar, isso vai passar. Mas a promessa de Deus, a palavra que Ele tem para a sua vida, aquilo que saiu da boca dEle a seu respeito, céus e terra passarão, mas as suas palavras vão permanecer até cumprir a promessa de Deus sobre a sua vida. Se você crê nisso, receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Para finalizar, agora então, sabe por quê? Você precisa responder essas perguntas. Primeiro, quem é? Depois, quem? E a terceira, qual é a minha missão? Para que você nasceu, meu irmão? Por que você veio a esse mundo? Você precisa ter muito clara essa resposta no seu coração. Eu sei do meu chamado em Deus. Meu chamado é ganhar almas. O meu chamado é trabalhar com crianças. O meu trabalho, o meu chamado é trabalhar com casais. O meu chamado é fazer um serviço social e alcançar aquelas pessoas. Você precisa ter essas respostas claras na sua vida, porque senão você vai ser infeliz. Eu conheço muitas pessoas que elas ganham 20 mil reais por mês, mas ela acorda infeliz todos os dias, porque ela não sabe quem é Deus, ela não sabe quem ela é, e ela não sabe por que é que ela veio a esse mundo. Diga misericórdia. Por que as pessoas estão assim? Se comparam com outras pessoas. Diga comparação. Irmãos, cuidado com comparação, sabe? Comparação a gente só pode ter quando leva a gente Se tem uma comparação que te deixa para baixo, você não pode fazer. Por exemplo, você está lá um dia alegre, feliz e saltitante, mexendo no seu Facebook. Você descobre que aquela irmãzinha está lá em Angra dos Reis, está lá na praia, toda bonita, toda perfumada, toda cheirosa, e você está na sua casa, sentindo aquele calor horrível, e a única coisa que você tem para refrescar é uma mangueira. Se você ficar se comparando e deixar que o ódio entre no seu coração, você vai ser uma pessoa odiosa, você vai ser uma pessoa amarga, você vai ser uma pessoa que vai sentir até vontade de sair matando os outros. Misericórdia. Por que as pessoas estão assim? Porque elas se programam para ser feliz ou triste de acordo com as circunstâncias. Eu estou feliz hoje mesmo, porque não me aconteceu nada de ruim. Agora, eu hoje estou triste mesmo, porque as circunstâncias estão cada vez piores na minha vida. O que Paulo e Silas fizeram, irmãos? A circunstância deles era a pior possível. Eles estavam presos. E o que eles fizeram? Louvaram. Não viva de acordo com as suas circunstâncias, mas viva para louvar o Senhor. E veja as circunstâncias mudarem. Deus não vai mudar a circunstância enquanto Ele não usar a circunstância para mudar você. Amém? Porque pecam e não se consertam. Irmãos, não tem nada que destrói mais as nossas emoções do que o pecado. Diga misericórdia.
Não há nada que destrói mais a nossa vida emocional do que o pecado. Sabe por quê? Não dá para ser feliz roubando. Não dá para ser feliz sentindo inveja das pessoas. Não dá para ser feliz assistindo pornografia. Não dá. O pecado mina com as nossas emoções. Misericórdia. E por que as pessoas estão tão estáveis assim, para finalizar? Porque elas não se mergulham em Jesus. Irmão, sabe o que nos leva à sanidade? Quem sabe o que significa sanidade? Sanidade. Sanidade mental. O que é isso? Ninguém sabe, irmãos. Ninguém. Se alguém chegar para você e falar assim, você está em plena sanidade mental, você vai achar bom ou ruim? Então você sabe o que é, gente. O que é sanidade mental, pelo amor de Deus? Sã consciência, que mais? Você tá bom da cabeça, né? Resumindo, né? Você não tá pirado, não, você tá bom. Jesus é o que nos dá a nossa sanidade mental. Diga amém. Quando nós mergulhamos na palavra de Deus e na oração, nós resgatamos o nosso equilíbrio emocional, irmãos. Sabe, Ele nos ajusta, Ele ajusta os parafusos soltos da nossa cabeça, sabe? Porque às vezes a gente passa por circunstâncias que a gente fica meio doido mesmo. E assim como um carro precisa ir no seu dono para ele ajustar, quem que é o seu dono? Quem que é o seu dono? Quem que é o seu dono? Quem que te formou? Quando você estiver sem paz, quando você estiver mal, quando você não estiver bem, quando você não estiver estável emocionalmente, através da palavra de Deus e da oração, você vai deitar no divã de Deus e Ele vai ajustar seus parafusinhos, te colocar no lugar, no prumo, no equilíbrio, porque Jesus é a nossa sanidade mental. Tem uma música, Elaine, da nossa época, Oficina G3, que é assim, ó. Sem Jesus você pirou, sem Jesus você marcou, no mundo sem verdade, sem solução pra dar, a vida sem Jesus é dura de amargar. Frases incompletas, roupas divertidas, você é bola fora, procure se encontrar. Sem Jesus você pirou, sem Jesus você marcou, no mundo sem verdade, sem solução pra dar, a vida sem Jesus é dura de amargar. Frases incompletas, roupas divertidas, você é bola fora, procure se encontrar. Amém. Glória a Deus. Deixa o Senhor curar sua alma nessa noite. O Senhor quer usar uma noiva curada, sarada. Se coloque de pé diante do Senhor. Se você tem condições, vem aqui no altar. Ajoelhe aqui diante do oleiro. Você está na olaria do Senhor. Você vai se render ao Senhor nessa hora. E você vai entregar para Deus as áreas da sua vida que você ainda não entregou. Você pode dizer para Deus: Deus, eu sou assim mesmo. Eu sou rancorosa. Eu sou ranzinza. Eu guardo mágoa. Eu não sei levar desaforo para casa. Eu emburro à toa. Eu provoco briga dentro de casa. Eu tenho dificuldade de ser corrigido. Eu tenho dificuldade de aceitar correção. Eu tenho áreas da minha vida que eu ainda preciso ser liberto. Na minha sexualidade eu preciso ser liberto. Eu preciso me encontrar sexualmente, porque eu ainda preciso encontrar a minha identidade sexual.
Você quer que o Senhor faça isso? Você que está aí no banco, se coloca de pé. Se coloque de pé, você que está no banco. Feche os seus olhos agora e levante as suas mãos. O oleiro está aqui nessa noite. Deixe ele quebrar você se for preciso, mas não perca a oportunidade de ser cheio da glória de Deus. Oh Senhor, nós nos rendemos ao senhorio do Senhor nessa hora, Pai. Não preciso mentir diante de ti.